Olá, querido aluno, querido aluna, professor Raul Alves aqui com você na nossa disciplina de noções de gestão pública. E agora você está acompanhando a primeira parte da nossa aula sobre controles na administração pública. Vamos lá? O controle na administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos, administrativos, políticos e sociais destinados a assegurar que a atuação estatal esteja em conformidade com a Constituição, as leis e os princípios administrativos. Percebam que aqui, logo de cara, nós temos vários tipos de controle, ok? Isso já abre a sua mente para você entender que existe não só apenas um tipo de controle. Nós temos controle administrativo, o controle do Poder Judiciário, o controle dos políticos e da estrutura política, e também o controle social exercido pela participação popular. Por exemplo, qual é o objetivo desses controles? Que a atuação do Estado, que a atuação do gestor público, que a atuação dos agentes públicos esteja em conformidade. Primeiro com a Constituição, que é a nossa lei maior, depois com as leis ordinárias e todo o ordenamento jurídico que vem depois disso, ok? A administração pública, ao gerir bens, serviços e interesses coletivos, deve atuar sob limite e fiscalização, garantindo transparência, a legalidade, a moralidade e a eficiência. E aí você já percebe alguns princípios da administração pública constante na nossa CF aí. Qual a base da constitucional, melhor dizendo, para isso que eu estou falando para você? Os artigos 5º, inciso 35 da Constituição, o 37, o 70, o 75, 129, incisos 2 e 3, 74 da CF, que agora eu vou comentar com você rapidamente. Ah, artigo 5º, 35 da CF, fala da inafastabilidade de jurisdição. Isso quer dizer que a lei não vai poder afastar o controle judicial dos atos que acontecem, tá? A lei não vai criar empecilho para o Poder Judiciário atuar. O artigo 37 é o artigo básico que você lembra ali do direito administrativo, que fala dos princípios da administração pública, ali os princípios expressos ou explícitos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, tá? Estão lá no artigo 37 da nossa CF. O artigo 70 da CF fala de quê? Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, que é exercida pelo Congresso Nacional, com o auxílio do sistema de controle interno de cada poder, e através do controle externo, o qual é realizado com apoio do Tribunal de Contas da União. Então, aí você já percebe uma primeira distinção sobre os diversos tipos de controle que a gente tem dentro dos órgãos: controle interno e controle externo, tá? Perceba que a gente inicia de um modelo, de um assunto geral, e aí a gente vai abrindo esse viés, vai abrindo esse leque para os seus desdobramentos, tá bom? Artigo 71 da CF fala do controle externo a cargo do Congresso Nacional, que será exercido com auxílio do TCU. 72 fala da comissão mista permanente e que aqui se refere ao artigo 66, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, etc. e tal. Então, a CF aí já fala sobre um tipo de controle, nesse caso aqui exercido por uma comissão mista parlamentar, tá? Para quê? Para fiscalizar o executivo da União, para fiscalizar o executivo federal, ok? Que é um dos papéis do Poder Legislativo, você bem deve saber, que além de criar leis, ele fiscaliza o executivo também, ok? Artigo 73. Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no DF, e aí ele fala da criação do Tribunal de Contas, que é aí um dos principais ou o principal órgão de controle externo do poder federal, tá? Lá na esfera federal, melhor dizendo. O 74 estabelece a necessidade dos poderes legislativo, executivo e judiciário manterem de forma integrada um sistema de controle interno, ou seja, mais um apontamento na CF para controle nesse sentido, mas aqui fala da união dos poderes para manterem um controle, manterem um sistema que integra esses poderes com vistas ao controle. Para quê, pessoal?
para facilitar o controle, para aumentar a transparência, para dar mais visibilidade e, obviamente, credibilidade e legalidade para as ações governamentais, tá bom? O 75 fala: as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição, fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, dos estados, do DF, bem como do Tribunal de Conselho de Contas dos municípios, tá? Disciplina organiza como esse controle vai ser exercido nos estados e nos municípios, que também são esferas que precisam e que têm controle apontados na CF, ok? O artigo 129, inciso 2 e 3, onde o 2 foca na garantia de direitos e no respeito à Constituição pelos órgãos públicos, enquanto o terceiro trata da proteção de bens coletivos e ambientais através de ações específicas, como ações de controle, ok? Agora, trazendo um pouco da nossa doutrina, do que é que os nossos principais doutrinadores falam sobre controle administrativo. Segundo Maria de Pietro, controle é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional do outro ou de seus próprios subordinados, visando assegurar a conformidade dessa conduta com os princípios que regem a administração pública, os princípios administrativos, os princípios constitucionais, o supraprincípio do direito administrativo de prevalência do interesse coletivo, do interesse público sobre o privado, ok? Mas percebam que quando a gente fala de controle, a gente não está falando apenas de concentração de poder de fiscalizar. A gente também está falando de orientar. Tanto é que você pode observar que quando um Tribunal de Contas, por exemplo, observa algo que não está ali muito dentro da legalidade, digamos assim, ele faz primeiro orientações de como corrigir aquilo, tá? A sanção é lá a última medida a ser tomada, tá bom? Para Elir Lopes Meireles, controle é o poder de fiscalização e de revisão da atuação administrativa exercida pelo Poder Judiciário, pela própria administração e pelo Legislativo também. Ou seja, essa fiscalização, apesar dos poderes serem independentes e autônomos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, eles têm essa a influência, como forma típica ou atípica, principalmente, de fiscalizar, de revisar, inclusive os seus próprios atos, ok? E também de orientar atos de outros poderes quando for o caso, tá? Quando for função desse poder, no caso, o legislativo fiscalizando o executivo, por exemplo. E, numa última instância, um ajuizamento de ação, né, para que seja observado esse controle, essa fiscalização sobre algum órgão do Poder Executivo, por exemplo, tá? Fundamentos do controle. Supremacia da Constituição. Não há norma, não há regra, não há lei infraconstitucional, até porque o nome já está dizendo, infraconstitucional, abaixo da Constituição, mais suprema, maior, mais forte que a nossa CF, ok? Então, primeiro de tudo, o balizamento está lá na CF e depois nas leis que a acompanha, melhor dizendo. A legalidade administrativa, descrita lá no 37. O princípio da indisponibilidade do interesse público sobre o privado, sobre o princípio do direito administrativo. O princípio da autotutela, e ali expresso também pela súmula 473 do STF, que já já vou comentar com você, tá? O que é esse princípio da autotutela? Do seu autocuidado, da sua autoobservação, de revisar os seus próprios atos, ok? E a contabilidade, que é um assunto que a gente conversa bastante nas nossas aulas, que, dentre outras coisas, trata da responsabilização pública, da responsabilidade pelos atos, da responsabilidade de verificar a melhor observância na condução daqueles atos, da responsabilidade de fiscalizar, da responsabilidade atribuída para sancionar, por exemplo, o agente público, caso ele cometa uma ação incorreta, ok? Classificação dos controles. Quanto ao órgão que exercita o controle, tá? Quem vai controlar? Quem vai fiscalizar, tá bom? Número 1, um controle interno, exercido no âmbito da própria administração, ok? Exemplo,
a CGU na União. Controladoria Geral da União controla internamente ali os atos da União. No município, nós temos a Controladoria do município. No Estado, nós temos a Controladoria do Estado, ok? Cada órgão tem o seu controle interno, tá bom? Qual a finalidade disso? Racionalização, eficiência, prevenção de ilegalidade, correção de atos errados também, ok? Tudo isso com vistas a melhorar a administração pública, pessoal. Primeiro, internamente, vamos fazer o nosso dever, ok? Segunda forma de controle, controle externo. Aí extrapola as paredes da administração pública, tá? Exercido por órgão distinto daquele interno, do que praticou o ato. Isso. O Estado, a União, por exemplo. A CGU, ela faz parte da União, ok? Ela é um órgão da União, tá? O controle externo vai ser exercido por um outro órgão fora dessa estrutura, tá bom? Distinto daquele que praticou, tá? Exemplo, Congresso Nacional, com auxílio do TCU, do Tribunal de Contas da União. Com auxílio, tá? Porque vocês sabem que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo. O Poder Legislativo fiscaliza o Executivo. Terceiro tipo de controle, controle popular ou social, realizado diretamente pelo cidadão. Exemplo, a ação popular, que está lá na nossa Constituição, no artigo 5º, ok? As ouvidorias, os conselhos de política pública, os portais da transparência, os sistemas de SIC de informação, a transparência passiva, a transparência ativa, ok? Tudo aquilo que permite à população, ao cidadão, perguntar, fiscalizar, questionar, tá? Lembre que o cidadão é o detentor do poder público, tá? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. É assim que está escrito lá na CF. Por exemplo, a maneira dele fazer isso é a ação popular, escrita aí no nosso exemplo, tá bom? Quanto ao momento, aqui nós falamos quanto ao órgão que exercita o controle. Agora, ao momento do controle. Momento prévio, preventivo, antes da prática do ato. Antes que aquele ato seja praticado, a gente exerce aquele controle. Olha, vai por aqui, tá? Para que a gente mantenha a legalidade, para que a gente mantenha uma melhor execução dessa ação aqui institucional, governamental, ok? Eu tenho como prever, eu tenho como planejar, tá? Eu tenho como, qual é a palavra técnica que eles usam? É parecido com prever. Eu tenho como prever, eu tenho como planejar isso de maneira prévia, tá bom? Concomitantemente, durante a execução, o carro está andando e eu estou ali corrigindo a rota dele. Sai um pouco, opa, volta para cá, volta para o trilho, tá? Durante a execução, eu vou controlando, eu vou corrigindo, eu vou balizando aquela atuação. E posterior também. Depois que passa, se aquele controle, se aquela ação não foi bem executada ou da maneira que deveria, eu posso ou corrigi-la, se tiver como corrigir, se for passível de correção, ou eu posso sancionar. Eu posso, de maneira repressiva, combater aquilo que foi feito de forma errada através do controle, tá? Que é o que exerce, que é o que é feito, exercido após a prática, posteriormente. Agora, quanto à amplitude do controle. Controle de legalidade. Verifica a conformidade com a lei. Controle de legalidade. Legalidade. Verificar a lei. Controle de mérito administrativo. Presta atenção nisso aqui, que é muito importante para a tua prova, tá? Aprecia oportunidade e conveniência. Gente, detalhe, ok? Somente pela própria administração. Somente a própria administração pode rever o mérito administrativo, tá? O Poder Judiciário, por exemplo, não pode rever o mérito administrativo para exercer o controle sobre algum ato, tá? Por quê? Porque a oportunidade de conveniência cabe à própria administração, ao Poder Executivo, dentro daquilo que a lei manda, tá? Você estuda lá em direito administrativo que a oportunidade e conveniência tem uma margem definida, não se aplica a todas as situações, mas quando couber, a própria administração pode rever os seus atos
e corrigi-los e voltar atrás, refazê-los, anulá-los, tá? Quanto à origem do controle, controle administrativo ou autotutela, controle legislativo, parlamentar, e o controle judicial, que é o jurisdicional. Espécies de controle. Controle administrativo, exercido pela própria administração. Fundamento, princípio da autotutela. 473 do STF é a súmula. Alcance, pode anular atos ilegais e revogar atos importunos ou inconvenientes. Cuidado com essas palavrinhas. A nossa banca adora perguntar a diferença de anulação e revogação. Ela adora misturar os dois conceitos, tá? A administração anula atos ilegais. Ela praticou o ato, percebeu que aquele ato era ilegal, ela volta, ex tunc, e anula o ato. Por que você voltou e anulou? Porque ele era ilegal com base na lei. Ilegal, fere a lei. Agora ela revoga por oportunidade ou conveniência determinado ato. Por exemplo, a administração pública concedeu uma licença para a exploração de uma área pública para um parque de diversões. Depois observou-se que aquilo não era oportuno ou conveniente. Ela vai e revoga aquele ato, tá? A grosso modo, é isso, ok? Ela exerceu o controle? Exerceu. Exerceu seu poder de autotutela? Exerceu. O que é autotutela? Administrar-se internamente, ok? Controle legislativo, exercido pelo Poder Legislativo, Conselho do Tribunal de Contas, que é um órgão ligado ao Legislativo, auxiliar ao Legislativo. Função típica, controle político. O que é o controle político? É a fiscalização de atos do Executivo, tá? Controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Isso aí já tem a ver com as ações administrativas, tá? Exemplo, julgamento de contas do presidente da República, que está lá no artigo 71(1) da Constituição Federal, ok? Controle judicial, exercido pelo Poder Judiciário, mediante provocação, tá? Você sabe que o Judiciário age quando provocado, tá? Princípio da inércia, ele está lá na dele, enquanto não for provocado, ele não se manifesta, tá bom? Essa é a regra geral. Qual é o limite disso? Poder Judiciário, controle judiciário, não aprecia mérito administrativo, tá? É a regra. Judiciário não aprecia mérito administrativo. Qual é a exceção disso? Desvio de finalidade e abuso de poder. Aí sim, tá? Se o mérito, a oportunidade e conveniência foi embasado no abuso de poder ao bel prazer do administrador, não teve referência direta com a melhor ação para a administração pública, foi porque ele quis simplesmente, aí sim ele abusou do poder, ele foi além, ok? E aí o Poder Judiciário pode analisar esse mérito e anular esse ato ou revogá-lo, tá? Desvio da finalidade. A finalidade deveria ter sido uma e acabou que na execução foi outra. Também pode ser revisto ali, controlado judicialmente. Instrumentos para isso, para provocar o Poder Judiciário, para tirá-lo da inércia. Ação civil pública, mandado de segurança, habeas data, ação popular, controle de constitucionalidade, ok? São maneiras de você provocar ali o Poder Judiciário nesse sentido, tá bom? E aqui a gente tem o nosso quadrinho, tá bom? Trazendo um aspecto, quem exerce a previsão, um exemplo, a finalidade sobre o que nós vimos até aqui. Aspecto, controle interno, controle externo. Quem exerce o controle interno? É dentro do mesmo poder, do mesmo órgão, tá? Uma secretaria, uma seção, uma divisão, tá bom? Dentro do órgão, como a gente falou, por exemplo, a Controladoria Geral do Município, Controladoria Geral da União, etc. e tal, tá? Faz parte do poder, está dentro do poder e exerce aquele controle ali, tá bom? Controle externo é um outro poder
um outro órgão distinto que está exercendo controle sobre este, tá? Um órgão diferente daquele que pratica o ato. Onde está a previsão disso? Do controle interno, artigo 74 da CF, e o externo 70 e 71 da CF também. Um exemplo de controle interno, CGU, Controladoria Geral da União, que faz parte do Executivo Federal. Controle externo, Congresso Nacional, junto com o Tribunal de Contas da União, exercendo o controle externo sobre o Poder Executivo, tá? Presta atenção. O Executivo Federal aqui, praticando o ato, ok? Do outro lado, exercendo controle sobre ele, não a CGU, que faz parte do Executivo Federal, mas o TCU, junto com o Congresso Nacional, exercendo controle sobre o Poder Executivo Federal, tá bom? Qual a finalidade desse controle interno? Manter a eficiência, a economicidade, a legalidade. Qual a finalidade desse controle externo? Julgamento de contas, fiscalização ampla do que está sendo feito ali, tá bom? Controle social, pessoal, está previsto na Constituição Federal, através, por exemplo, da ação popular, lá no seu artigo 5º, direito de petição, também no artigo 5º, a Lei de Acesso à Informação, a nossa lei, conselhos de políticas públicas, ok? Uma observação para você aí. Essencial para o fortalecimento da democracia participativa. São instrumentos legais, instrumentos de garantia postos na Constituição para garantir à população, para garantir ao cidadão a possibilidade de controle, a possibilidade de fazer parte da administração pública exercendo o seu poder de fiscalização, o seu poder de controle, tá bom? Classificação e tipo. Origem, momento, amplitude e órgão. Tipo, administrativo, legislativo, judiciário. Momento, prévio, concomitante, posterior. Amplitude, legalidade, mérito. Órgão, interno, externo, popular. Um quadrinho resumo do que a gente viu aqui até esse momento sobre controle, tá? Questões. As questões eu vou te passar, vou te explicar melhor no próximo bloco, tá bom? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Aguarda só um minutinho, volta, anota nossos quadros, bate print dos quadros e já já a gente retorna para a segunda parte da nossa aula, onde nós falaremos das nossas questões, tá bom? Te aguardo e até logo!